Dia 20 de novembro, a próxima quarta-feira, é o Dia Nacional da Consciência Negra. E é sobre a questão do preconceito que a psicóloga Sônia Sebenello fala agora. Na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Dia da gente lembrar e homenagear um dos principais líderes da resistência negra à escravidão, o Zumbi dos Palmares. Mas também é uma data importante para a gente falar sobre a questão ainda do racismo e do preconceito que ainda impera toda a nossa sociedade em pleno século XXI. Para falar hoje sobre esse tema, que é de extrema relevância, eu recebo com todo prazer aqui no Sinta-se Bem, doutora Sônia Sebenello. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer aqui ao programa. É um assunto que o pessoal já está acostumado a escutar aí na mídia, enfim, mas é sempre importante falar sobre essa questão do preconceito, Sônia. Onde nasce, afinal, o preconceito das pessoas? O preconceito nasce na imperfeição do ser humano, né? Que toda vez que se defronta com algo ou com alguém diferente, alguma circunstância diferente, exerce uma defesa, né? E a defesa é o rechaço, é a discriminação, é o afastamento, pejorativamente, vamos dizer, se colocar em relação a essa diferença. Então, ele está enraizado, né? Na verdade, na raça humana, né? Porque a desigualdade, né, que havia, por exemplo, na história, né, sempre houve na história, ela gerava a escravidão, né? E a escravidão era uma forma extrema de violência, né? Evidentemente que isso, no mundo moderno, se extinguiu, porém, aparece, né, de várias formas ainda. Não é tão explícito como era, mas a gente tem que concordar que ainda existe e muito forte, por sinal. Muito forte, muito forte. E principalmente, são várias formas, né, de discriminação e de preconceito, porém a de raça parece que é a mais intensa, né? Porque quem é racista, eu vou dizer, nem sabe, muitas vezes a pessoa nem tem consciência da dimensão do dano que isso é social, né? Para quem realmente sente na pele isso, né? Sim, né? Para quem sente na pele é muito pior, é evidente, né? Mas a pessoa que exerce, vamos dizer, essa diferença e essa discriminação, muitas vezes ela é levada por crenças sociais, por inserções de grupos, família, escola. A escola está impregnada também. Então, no momento em que os organismos internacionais começaram a ampliar este olhar, né, e se preocupar com isso, evidentemente que foi havendo várias mudanças, né? Então, nós temos hoje políticas sociais que alertam sobre isso e que incidem em postulações de leis para que haja uma redução das formas de preconceito e de discriminação. Isso é importantíssimo. Uma sociedade democrática, livre, né? As pessoas, quando nascem, são iguais perante a lei, né? Com dignidade, com razão, com liberdade. Isso é um preceito, né, da humanidade que tem que ser constituído e exercido. Então, se existe o contrário, nós temos que lutar para que isso se reverta, né? Na tua opinião, o que cada um de nós pode fazer aí para as novas gerações, já que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o preconceito começa dentro de casa e com crenças passadas, crenças familiares, né? Sim. Literalmente, o que cada um de nós pode fazer para que a gente tenha aí, quem sabe, no futuro, um mundo com mais igualdade, né, com menos preconceito? Isso, tentar se dar conta, o seu próprio exercício, né, aonde que eu estou reproduzindo, né, vamos dizer, uma forma de preconceito ou uma forma de violência. Autocrítica, então, perceber, né, o que eu estou fazendo para... E autoconhecimento, tudo parte do autoconhecimento, né,
tudo deriva do autoconhecimento para um sentido melhor. Se a pessoa se dá conta, ela vai ser um agente transformador, porque ela vai conversar, ela vai, vamos dizer, identificar no outro, eventualmente, e vai tentar, evidentemente, irradiar uma nova versão, né, dos relacionamentos humanos, né? Porque, na verdade, isso é a relação humana, né? A cor da pele, né, a raça não faz o outro indivíduo, seja o branco, seja o preto, seja um ser que não seja humano. E exatamente. Isso é fundamental, né, para a fraternidade, para o equilíbrio e principalmente como valor democrático. Exatamente. Essa questão do racismo e do preconceito também é abordada no cinema, né? Inclusive tem filmes que destacam essa questão. Recentemente eu aconselho as pessoas que não viram, que busquem, ou se viram, busquem, ver de novo com muita atenção, Green Book, o Guia, né? Que é um filme de muita sensibilidade que aborda a questão do racismo, né? Então, assim, o racismo, especialmente o americano, né? Que é a história de um pianista negro, diferenciado, e que faz uma turnê pelo interior até chegar em Nova York, né, nos Estados Unidos, e ele vai com um guia, ele convoca, né, por anúncio, um motorista. E esse motorista é um italiano branco. Então, assim, a perplexidade nos percursos que foram fazendo, das pessoas de verem um motorista branco dirigindo para um negro, né? Então, assim, é muito especial, muito sensível o filme, é polêmica, as críticas são polêmicas, são diversificadas, porém, acho que é uma abordagem imprescindível para a gente entender a dor e a profundidade do preconceito. E quanto mais o interior dos Estados Unidos, mais forte e mais violento, né? E principalmente porque o título do filme é o seguinte, é o guia que existe, ou existia, para o percurso dos negros nos Estados Unidos, onde era permitido o que frequentar, que restaurante, que hotel, porque não era o acesso livre como para os brancos. Então, uma tristeza, né? Eu acho que dá uma sacudida, né? E outro presente bem atual é o Coringa, né? Que aí é o preconceito com a doença mental, né? Extremamente também profundo, emocionante. Acho que ninguém deve perder de ver, porque cada um vai fazer a sua conclusão, né? Com o que é que a gente pode fazer com as pessoas, né? Nem a raça, nem a classe social, nada, cor da pele, nada diz realmente, né, do que cada um de nós somos. O que importa é a essência e o caráter de cada um. Sônia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Poderia falar horas aqui sobre esse tema contigo. Também, obrigada.